Agora sim, bom dia pessoal, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Que bom estarmos juntos nessa manhã para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. O nosso momento devocional, né? Deixa eu só dar uma ajustada aqui para ficar certinho. Isso. Nosso momento devocional hoje, ele tem um tema muito importante, relevante, como todos os outros, né? E hoje eu vou estar falando sobre algo importante e preocupante, importante e que gera muitas vezes inquietações na vida de muita gente, né? Gera muitas vezes inquietações, tantos nós como cristãos, tanto em cristãos como não cristãos, pessoas que talvez acreditam até em Deus, tudo, mas não tem uma vida de caminhada com Cristo, né? Que é a seguinte pergunta: por que Deus demora a responder algumas orações? Né? Não sei se você já se perguntou por que Deus demora a responder orações. Por que será? Por que será que tem orações que a gente faz e às vezes a gente consegue uma resposta até imediata? A gente vê isso na Bíblia, né? Elias orou e o fogo desceu na hora, imediatamente. A gente vê Moisés orando e Deus respondendo, né, rapidamente. Por que às vezes a gente ora e tem aquela sensação de que, puxa vida, parece que Deus não está ouvindo, parece que... O que será que está acontecendo, né? Por que tem coisas, às vezes tem pessoas, por exemplo, que estão orando há anos, por exemplo, pela conversão de alguém, de um marido, de uma esposa, de um ente querido, de um amigo, e está há anos orando por aquilo. Tem pessoas que estão orando há anos pela restauração do casamento e nada acontece. Será que não está acontecendo mesmo? São perguntas que a gente deve fazer. Bom, diante disso, essa pregação eu fiz outro dia aqui no nosso encontro de oração aqui da igreja, né? Também fiz uma live sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês nesse momento devocional um pouquinho sobre essa questão. Por que Deus demora a responder? Né? Tem um salmo, o Salmo 10, claro que são vários salmos que a gente poderia usar, mas eu quero ler com vocês o Salmo 10. O Salmo 10, o Salmo de número 10, o verso 1 vai dizer assim, ó: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Por quê? É uma pergunta que ele faz, né? Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? O salmista não está falando isso aqui por acaso. Com certeza ele estava vivenciando momentos difíceis na vida dele, inclusive ele fala aqui posteriormente, ele fala do perverso, ele fala da arrogância dos ímpios, né? Ele vai falar assim, por exemplo, ele vai questionar algumas coisas, ele vai falar da prosperidade do ímpio, né? O verso 5 diz: são prósperos os seus caminhos em todo tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Então, ele está falando do ímpio, do perverso, né? Então, amados, ele faz uma pergunta. Às vezes a primeira coisa que eu acredito que a gente precisa entender algumas coisas, é que às vezes a gente tem medo de perguntar as coisas para Deus, ou questionar. Porque a gente tem na cabeça, às vezes, que o questionamento, às vezes, ele é pecado. É pecado questionar Deus, pastor. A gente não pode fazer isso. E a gente vê muitos profetas, Abacuque, até quando, Senhor? E não é um questionamento qualquer, não. É um questionamento duro, ousado, né? E ele faz aquele questionamento ousado: até quando, Senhor? Vou gritar violência, violência, o Senhor não vai me ouvir. Então a gente percebe o quê? Percebemos que esses questionamentos bíblicos que a gente percebe na vida de muitos homens de Deus, profetas, o próprio Davi, alguns salmistas na Bíblia, né? O próprio Moisés também, em alguns momentos ele faz questionamentos. Então, pessoal, eu quero deixar isso aqui para você hoje. Por que Deus demora a responder? O Salmo 10 fala isso, é um questionamento. Por que, Senhor, te conservas longe?
que te escondes nas horas da tribulação? É um negócio interessante, porque por que tem oração que demora tanto Deus responder? Poxa, não poderia eu acabar de orar pedindo alguma coisa? Deus, me dá um emprego aí, Senhor, me ajuda aí, porque eu estou desempregado. Passou 5 minutinhos, 10 minutos, 1 hora no máximo, né? Ou às vezes você pede de manhã, de tarde, a resposta está aí. Por que há essas coisas, gente? Bom, a primeira coisa que eu acredito que a gente precisa compreender, que nada, que Deus não age a partir necessariamente das nossas expectativas. Deus é soberano. Você precisa entender isso. Deus é soberano. Nem toda pergunta terá resposta. Nem sempre Deus irá responder orações. Ele é soberano. Deus faz o que quer. Obviamente que a Bíblia diz que Deus ouve a oração dos justos. Deus ouve a oração do crente em Jesus, né? Agora, entenda uma coisa. Deus é soberano. Deus não tem nenhuma obrigação de nos responder todas as orações. A questão é, Deus responde porque Deus, ele age por princípios, ele age a partir da palavra dele. Como ele disse a Jeremias, eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Então, se a palavra de Deus fala que Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as nossas orações. Quanto responder, eu acredito que Deus responde todas as orações, até aquelas orações que não estão de acordo com a vontade de Deus, há uma resposta, porque até a não resposta de Deus é uma resposta. Então, o silêncio de Deus muitas vezes é uma resposta. Agora, por que isso acontece? Por que Deus faz isso? Paz, isso é coisa que a gente precisa compreender. Bom, diante disso, gente, eu estou aqui compartilhando com vocês essa mensagem e perguntas que surgem. Por que será que Deus, em alguns momentos, leva tanto tempo para nos responder as orações? A sensação que temos muitas das vezes parece que Deus está distante de nós. Eu acredito que você já sentiu assim. Eu já me senti muitas vezes assim. Isso não é pecado não, gente. Isso são a nossa humanidade. É a nossa humanidade. Então não há pecado da gente... Poxa, eu estou sentindo isso. Isso não quer dizer que sentimento é uma coisa que na realidade pode nos trair, né? Enganoso é o coração do homem. Agora, sentimento é sentimento. A gente sente. Isso não quer dizer que aquele sentimento ele está certo, né? Não há muitas pessoas que amam outras e não é correspondida? Quer dizer, é um sentimento verdadeiro? Mas aquele sentimento, ele muitas vezes não corresponde à verdade, à realidade daquilo, daquele ou daquela situação. Pois é, gente. Onde está Deus, amados? Onde está Deus quando a gente clama? Puxa vida, às vezes a gente está passando aquele momento tão difícil na vida, é uma crise no casamento, é um tempo de pandemia, rapaz. Puxa vida, já tem mais de 60 dias que a gente está nessa situação. Por que Deus não põe um basta nisso logo? E a gente sabe que Deus pode fazer isso. O mais interessante é que a gente crê, a gente sabe que Deus pode pôr um basta nisso. Por que Deus não resolve isso logo? Acaba com isso, mata esse vírus aí no ar. Deus sabe como resolver isso. Eu tenho o costume de dizer o seguinte, Deus tenho falado isso, né? Deus não pensa como vai fazer. Por exemplo, você ora a Deus alguma coisa, Deus vai pensar no que fazer. Não, Deus sabe o que fazer. Deus tem consigo a solução, Deus tem consigo o remédio, Deus tem consigo a resposta. Deus não vai pensar no que fazer, ele não vai ali, como eu tenho costume de dizer, não vai fazer uma reunião lá no céu, vai chamar lá Gabriel, vai chamar o Espírito Santo, vai chamar Jesus, o Pai não vai lá reunir, fazer uma reunião ali e vai apresentar as pautas, né? Olha, estamos com essas pautas aqui, ó. O pastor Anderson está pedindo oração para a restauração lá da sua igreja, um exemplo, né? Fulano de tal está pedindo. Não, gente, não tem esse negócio, não. Deus não faz esse tipo de reuniões lá no céu, não. Deus sabe o que faz, Deus é Deus, Ele é soberano. Agora, por que essas coisas acontecem? Essa é a pergunta. Bom, existe basicamente, amados, 3 lições que a gente precisa aprender quanto a esse tema, quanto a essa questão. 3 lições importantes que você precisa aprender. Preste atenção.
A primeira delas é aquilo que estou pedindo é vontade de Deus? Você já analisou todas as suas orações? Poxa, pastor, mas orar já não é a vontade de Deus? Orar é vontade de Deus. A gente tem que orar, precisa orar, é necessário orar, né? Agora, a questão não é orar, a questão é o que está orando. É o que está se pedindo. Tem coisas que a gente pede que não há necessidade daquilo. Tem coisas que a gente pede que não é, de fato, o que Deus quer e o que Deus tem para mim e para você. Então, a pergunta que se faz, que você precisa fazer para você mesmo: o que estou orando, o que estou pedindo, o que eu estou buscando, é vontade de Deus? Claro, pastor, eu estou orando pela conversão do meu marido. Meu marido já tem anos que eu estou pedindo a Deus, né? É vontade de Deus a conversão dele? É, obviamente, isso aí é bíblico, não tem que discutir isso. Agora, por que será que Deus está demorando? Vamos lá, que até o final você vai entender algumas coisas. Primeira coisa é essa: você precisa saber se o que você está orando é da vontade de Deus ou não, né? Então, assim, o que a gente geralmente pede são necessidades pessoais. Agora, nem sempre são necessidades. Nem tudo é necessidade. O que você precisa não necessariamente é necessário. Uma coisa é precisar, outra coisa é necessitar. Precisar de algo é algo para o momento, né? É aquilo, né, que eu preciso para satisfazer aquele momento ali. Agora, o necessário é aquilo que não pode faltar em hipótese alguma na sua vida. O que não pode faltar na sua vida, por exemplo? Comida, obviamente, não pode faltar, né? Não pode faltar na sua vida saúde. Poxa, se a gente não tiver saúde, meu querido, a gente está lascado, né? Bom, são coisas necessárias, além de outras coisas, né? Bom, então, primeira coisa que você precisa aprender, gente: o que você está pedindo para Deus é vontade de Deus? Você precisa entender isso. Se é da vontade de Deus, você precisa aguardar. Por quê? Porque, gente, Deus, embora é Deus, Ele é Deus acima de todas as coisas, Ele é soberano, Ele realmente é aquele que tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem sua autorização, sem sua permissão, né? Você acha que essa pandemia, por mais cruel que está sendo para todos nós, vidas e muitas vidas estão sendo perdidas, mas, amados, existe uma permissão de Deus de tudo isso acontecer. No entanto, falando da oração, por que Deus demora a responder nossas orações? Primeira coisa é isso, é você saber se o que você está pedindo é da vontade de Deus. Você precisa recorrer à palavra, você precisa realmente ter essa compreensão. Tem muita gente pedindo coisas a Deus que não é o momento para aquilo. Por exemplo, é como o seu filho, uma criança, seu filho lá, de 5 anos, papai, me dá um carro. Cara, não faz sentido você dar um carro para aquela criança. O que ela vai fazer com o carro? Primeiro que aquela criança não tem capacidade para dirigir, não pode. Então, é algo muito acima, não é o momento. Não é que você não possa dar, mas não é o momento daquilo. Agora, tem coisas que a gente pede. Por exemplo, uma coisa que acontece demais é, por exemplo, quando um jovem, uma jovem pede um namorado. Tá orando lá por um namorado, quer muito namorado, e sabe aquela frase: estamos orando, pastor, estamos orando. Amém, glória a Deus que vocês estão orando, menos mal, né? Agora, às vezes as pessoas, já vi situações, amados, que a pessoa ora tanto porque quer aquela pessoa, porque tá apaixonada, tá ligadaço naquela pessoa, e ora a Deus: Senhor, me dá aquela pessoa, eu quero namorar com aquela pessoa, eu acredito ser a pessoa que o Senhor tem para minha vida. Olha, cuidado com isso, porque eu já vi muita gente falar: foi Deus que me deu, e depois se arrependeu. Peraí, mas não foi Deus que deu? Peraí, como que funciona esse negócio? Então, assim, cuidado, porque às vezes a gente está sendo motivado não por uma necessidade, mas por um desejo carnal. Por um desejo carnal.
Então, cuidado, Deus vê o que a gente não vê, Deus sabe o que nós não sabemos, Deus entende o que nós não entendemos. Deus está sempre à frente de nós. Isaías já fala isso, os pensamentos de Deus são muito elevados, mais elevados que nós, os seus planos muito mais altos do que a gente. Então, Deus está vendo o que nós não estamos vendo, mas a gente está tão cego, muitas vezes, pelo desejo de ter alguma coisa, de ter aquilo, de ter um namorado ou namorada, de ter um bem, de ter um carro, de ter uma casa, de ter isto ou aquilo, que a gente fica tão assim emocionado, tão assim empolgado que a gente não consegue enxergar os detalhes. A gente acha que Deus tem que me dar. Então cuidado para que você não entre por enrascadas. Que tem gente entrando em enrascadas. Por quê? Porque ela quer tanto algo, ela insiste tanto com aquilo, que quando ela consegue, ela não sabe como trabalhar com aquilo que ela conseguiu. Então, acaba se desviando, acaba fazendo coisa que não deve, acaba culpando Deus se der errado. Então, por quê? Ah, mas não foi Deus que me deu? Foi Deus que me deu, pastor. Mas peraí, Deus te deu uma coisa ruim? Deus te deu um casamento para ele poder destruir o casamento depois? Peraí, lá no início ele falou que foi Deus quem te deu. Agora você está falando que na realidade não deu certo. Peraí, Deus te dá uma coisa aqui para você jogar fora depois? Deus te dá um casamento hoje para amanhã você separar? Peraí. Então, olha a confusão humana, olha quantas pessoas são confusas, são complicadas e depois responsabiliza Deus porque deu errado. Mas deu errado porque as escolhas foram erradas. Deu errado porque foi motivado por emoções, pela paixão, pelo desejo. Então, cuidado, porque desejo, emoções, sentimentos podem nos trair. Enganoso é o coração humano. Então, cuidado, porque a gente não... A emoção, embora ela é boa, sentir coisas, né, é bom, mas cuidado, porque emoção demais, romantismo demais, tira a capacidade da gente raciocinar. Tira a capacidade da nossa razão de pensar, raciocinar, de saber realmente se aquilo é bom ou não, se é a hora daquilo. Eu lembro uma vez, há muitos anos, eu estava muito assim, eu estava já meus 20 anos mais ou menos, e eu estava doido para namorar. E apareceu uma menina na igreja, então eu fiquei fascinado. Aí um irmão, muito amigo, irmão de oração, conversando comigo, falou: Anderson, deixa eu te explicar uma coisa, meu amado. Eu sei o quanto você deseja ter alguém. Eu sei. Acho que realmente você já está numa idade de já se preparar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você como amigo. Cuidado no que você entra. Porque isso pode atrapalhar o teu ministério, isso pode atrapalhar a tua caminhada com Deus. Aquilo eu peguei para mim, guardei no meu coração. Eu digo que eu sou como Maria, né? A mãe de Jesus, sempre guardando, refletindo e guardando no coração. Então eu guardei aqui no coração, refleti melhor e as coisas acalmaram. Aquele fogo acalmou o meu coração. E eu passei a pensar melhor sobre aquilo. Então, às vezes tem coisas, olha, o que eu vejo às vezes, estou citando aqui um exemplo, gente, pode ser outras coisas. Eu já vi pessoas orar a Deus, pedir a Deus um parceiro, um namorado, seja o que for, e quando começa a namorar, sai da igreja, abandona ministério, abandona os amigos, começa a perder o compromisso com as coisas do Senhor. Peraí, mas que namoro é esse que você orou para Deus te dar e Deus te deu e agora isso está tirando você dos seus compromissos com aquilo que é do Senhor? Que negócio é esse? Bom, primeira coisa é essa, gente. Por que Deus responde? Por que Deus demora a responder muitas vezes as nossas orações? A pergunta é essa. Então, primeira coisa, pergunte-se para si mesmo se o que você está buscando é da vontade de Deus. Se realmente isso está compatível com a sua palavra, se isso realmente está compatível com aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque a gente somos precipitados demais, somos motivados muitas vezes, como eu falei, pelas emoções, pelos desejos. Cuidado!
Submeta tudo isso ao querer de Deus. Tenha tranquilidade. Eu sei que talvez você tenha orado há tantos anos por algo em Deus. Senhor, restaura minha casa, salva minha família. Um exemplo, né? Senhor, liberta lá o meu filho das drogas. Gente, a gente sabe que é uma situação muito difícil. Por isso a gente vai até aquele que realmente pode trazer a solução, que é o Senhor. Você está certo, você está com a motivação certa, na pessoa certa. Agora, por que demora tanto? Uma vez uma irmã, ela compartilhando um testemunho dela, ela orava, ela disse que ela orou pela conversão do marido dela 20 anos. 20 anos orando pela conversão do marido dela. 20 anos ali dobrando, chorando, né? E diz ela que chegou um momento que ela já não estava aguentando mais. Ela falou, Deus, por que tanta demora? Por que o Senhor demora tanto? Por que 20 anos orando pela conversão do marido? Para que tanto tempo? Sendo que o Senhor pode mudar isso, ó, num piscar de olhos. E durante esses 20 anos de oração, ela não percebia algo que ela estava prejudicando, ela mesma estava prejudicando. Ela estava orando, estava certa em oração? Estava, gente. Mas as atitudes que ela tinha com o marido estava comprometendo e atrapalhando o marido se converter. Olha que coisa interessante isso. Isso é um testemunho que ela deu, né? E ela custou entender isso, porque ela estava tão focada no que ela queria, que ela não estava observando que a insistência, a amolação que ela tinha, que queria que o marido fosse para a igreja, e ficava falando na cabeça do homem, que ficava, né, perturbando o cara, véio, perturbando o cara. O cara não vai, gente, não é assim. Foi quando, num determinado momento, quando ela cessou, ela se aquietou. Isso levou 20 anos. Ela aquietou o coração. Foi quando ela falou, Senhor, aí acho que a ficha caiu, ela se aquietou. Num momento em que ela menos esperava. Quem estava lá na porta da igreja? O marido dela. O pastor catou ele, vem para dentro, meu filho. Nunca mais ele saiu. Hoje esse rapaz, esse homem, ele é um pastor metodista aposentado. Um grande homem de Deus, né? Então assim, amados, às vezes a gente está pedindo algo para Deus, estamos certos em orar? Estamos, gente. Mas às vezes a gente não observa que às vezes o nosso comportamento, o querer é tão grande que às vezes a gente atrapalha Deus nas suas ações. Então pense muito bem se o que você está pedindo é da vontade de Deus e se você não está atrapalhando o processo. Sabe aquela famosa história, eu coloco nas mãos de Deus, mas depois eu tiro. A Bíblia fala que devemos, né, entrega ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ou seja, é entregar e confiar. A confiança, amado, preste atenção nisso. A confiança, ela passa pelo teste do tempo. Então, qual é o segredo? Continue orando por aquilo que você tem buscado em Deus. Se você entende que aquilo é vontade de Deus, continue orando. A Bíblia, Jesus fala sobre a insistência, a perseverança na oração. Ele conta a parábola daquela viúva que insistia ao juiz, importunava o juiz. Ele usa essa palavra, importunava. Então, meu amado, Jesus está ensinando da importância da insistência. Da gente aprender a insistir. Então oração é isso, oração é insistência mesmo, é perseverança. Paulo fala muito de perseverar na oração. Essa perseverança, essa insistência é você realmente, entre aspas, importunar a Deus, no sentido positivo da palavra, de você realmente bater na porta do céu, como Jesus fala em Mateus 7,7. Bate e será aberto. Pede e você receberá, busca e você encontrará. Então essa insistência tem que haver sim. Agora, primeira lição é essa. É da vontade de Deus isso que você está buscando? Ou é simplesmente um desejo humano, um desejo seu, algo simplesmente para satisfazer um desejo, uma vaidade, coisas parecidas. Segunda lição que a gente precisa aprender. Por que Deus demora a responder nossas orações muitas vezes?
Segunda lição que a gente precisa aprender, amados. Primeira é essa, o que estou pedindo é vontade de Deus. Segunda, para que estou pedindo isso? Qual é o propósito? Qual é o fundamento? Qual é a razão? O que eu quero com isso? O que eu quero com isso? Será que aquilo que você está buscando, pedindo, querendo, é realmente para a glória de Deus? Ou é simplesmente, como eu disse, né? Simplesmente para saciar uma vaidade sua, saciar um desejo pessoal? Olha, uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, eu tenho um pouco mais de 20 anos de metodista, cristão, protestante, louvado seja Deus por isso, né? Não tenho muito tempo de ministério, tenho 6 anos de pastorado, 6 para 7 anos de pastorado, né? Mas nesses mais de 20 anos de conversão, de protestantismo, eu aprendi muitas coisas, tive muitas experiências de oração com Deus, com o Espírito Santo, já senti, já vi, já sonhei, até hoje sonho coisas com Deus e vejo muitas coisas. Deus tem me dado direção em muitas coisas. Pois bem, diante disso, amado, às vezes a gente percebe como que as pessoas elas são egoístas. Uma outra coisa que eu aprendi nessa caminhada toda cristã é que a bênção de Deus, gente, Deus não abençoa por abençoar. Toda bênção de Deus tem propósitos. Deus age por propósito e por meio de propósitos. Deus não age por agir, porque não tem nada para fazer, eu vou fazer um negócio aqui. Não tem esse negócio. Deus é um Deus de propósito. As bênçãos que Deus nos proporciona também tem propósito. Você acha que aquilo que Deus te dá de bênção é para ficar só com você? Será que aquilo que eu sou abençoado realmente é só para mim e mais ninguém? Uma coisa que eu aprendi, amado, que a bênção de Deus, ela também vem para cumprir um propósito. Então, quando eu sou abençoado em alguma coisa, pode ser na coisa mais simples possível. Pode ser uma cesta básica que chega na sua casa no momento que você necessita e você não sabe quem mandou e Deus proveu aquilo ali para sua vida. É bênção? Claro que é. Glória a Deus por isso. E aquele alimento que chegou, tô dando aqui um exemplo básico, simples. Isso acontece muito. Deus faz essas coisas maravilhosamente, né? Deus cuida da gente, né? Então chegou uma cesta básica na sua casa, você não sabe de onde veio, você orou, Deus olha para minha necessidade, o negócio está difícil, as coisas estou desempregado, o negócio está pegando. E Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu cuidado com a gente, de repente bate lá na sua casa, a campainha toca, alguém chama você e aparece lá uma cesta básica. Coisa simples, né? Mas que faz toda a diferença, né? Então, amados, aquela bênção que chegou, que você foi alcançado, embora é uma coisa para você, para sua família, mas, gente, esses tipos de coisas, a gente precisa dar testemunho. Eu falo muito isso, a gente tem que aprender a testemunhar do que Deus está fazendo com a gente. Eu tenho percebido, o povo tá, eu não sei o que está acontecendo com o nosso povo, não é todo mundo não, né? A gente sabe que não é todo mundo não. Às vezes algumas pessoas, como que são egoístas, né? Egoístas até em termos de bênção. Recebe as coisas e fica calado. É abençoado e fica calado. Como tipo assim, aquela bênção é para mim só, fica quietinho, não conta para ninguém. Claro que tem coisas que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, né? Mas, amados, mas a gente tem que aprender a dar testemunho. Não é necessariamente dar um testemunho de que chegou uma cesta básica na sua casa. Não, é você falar, Deus proveu na minha casa. Isso vai gerar fé na vida do outro. O nosso testemunho gera fé na vida de outros. Por isso, para que estou pedindo aquilo? Aquilo vai ser para a glória de Deus? Aquilo vai gerar alguma outra bênção? Aquilo realmente vai edificar? Então, a gente precisa entender se o que estou pedindo... Então, por que Deus muitas vezes demora a responder, gente? Porque Ele sabe que se Ele te der algo imediatamente,
aquilo pode ser um problema para você, você sabia? Até as bênçãos de Deus, elas são por medidas. Tem um versículo que fala isso, né? Eu só não me recordo aqui muito bem, mas tem um texto que fala sobre isso. Que as bênçãos de Deus, elas também são por medidas e também são em abundância. Elas são de acordo com aquilo que você consegue ter, adquirir com a sua capacidade. Deus nos abençoa abundantemente. As bênçãos de Deus, elas são abundantes. Só que a Bíblia também ensina, amado, que a bênção nos segue, que ela corre atrás de nós. Então, se é que aquilo que você quer, aquilo que você tem buscado, será que Deus não está demorando porque você talvez ainda não tem maturidade para receber aquilo? Você ainda não tem uma maturidade, igual eu falei no início, às vezes o filho quer tá lá uma criança, um adolescente, pai, me dá um carro. Como assim carro, meu filho? Você não pode, primeiro que você é de menor, você não tem capacidade ainda de dirigir um carro. Você entende? Às vezes não é o momento para aquilo. Quantas vezes, né? Eu tenho certeza que você pai, né? Você pai, você mãe já passou por essa experiência de levar o filho na rua e o filho, tudo que vê na vitrine quer. Algumas coisas você até dá, né? Outras não. Algumas coisas você até cede, você vai lá, o filho pediu lá um brinquedo. Você tendo condição, às vezes o pai ali, não há problema, né? Vou lá e dá. Agora, meu irmão, tem coisas que às vezes o filho pede, você está sem condição, você está sem grana, você não tem... Aquele filho não está preparado para aquilo. Meu pai ficava muito bravo quando a gente era pequeno, porque às vezes meu pai ele comprava brinquedo pra gente, alguns carrinhos. Isso era muito raro, mas costumava. A gente não tinha muito esse negócio esse luxo, não, né? De ter brinquedo todo ano. Hoje eu vejo, às vezes eu vejo pais enchendo o filho, se dentro do quarto do filho, cheio de brinquedo, tá com muito ele de coisa. A gente nunca teve esse luxo. A gente ganhava sim alguma coisinha, mas isso era raro, né? E eu lembro quando meu pai às vezes dava um brinquedinho para nós, aqueles caminhãozinho de boizinho, aquelas coisas, a gente ficava na alegria. Só que passava um tempinho, daqui a pouco tinha roda para lá, tinha boi espalhado para cá. Meu pai ficava muito bravo com aquilo. Puxa vida, eu dei brinquedo para vocês estragaram, vocês estragam tudo. Então, às vezes, amado, é mais ou menos isso, sabe? Deus sabe que a gente às vezes vai desperdiçar. É um pouquinho daquela ideia, embora o contexto é outro, mas só para você ter uma ideia, aquilo que Jesus fala do vinho novo em odre velho, vice-versa, né? O vinho velho, o vinho novo no odre velho pode estourar e perder tanto um quanto o outro. Então é um pouco disso. Às vezes a gente tem que entender, tem que ter maturidade. A gente tem que ter maturidade, saber esperar sim. O segredo é esperar, gente, é confiar no Senhor. Sabe? Se a nossa confiança está em Deus, eu tenho certeza que Deus, Ele irá, no momento dele, no tempo dele, irá conceder a você. Às vezes você ainda não tem maturidade para receber alguma coisa. E Deus sabe disso, porque se Ele te der agora, você pode desperdiçar aquilo. Você, igual eu falei para você no início, né, anteriormente, às vezes se Deus te der, às vezes aquela pessoa que você está tanto buscando para namorar, para casar, de repente você não tem maturidade para lidar com relacionamento agora. Então amadureça. Eu vejo pessoas, já lidei com pessoas tão ansiosas, a moça tão ansiosa, querendo namorar, parece que vai morrer se não namorar, sabe? Aí arruma um camarada aí que não vale nada, que agride, que bate, depois, não foi isso, né? E lá no início fala, não, foi Deus que me deu, pastor. Peraí, Deus te deu uma coisa para ficar te batendo, te agredindo? Então, a pessoa se perde no caminho. Então, gente, toma cuidado. Então, por que Deus demora a responder as orações? Primeiro, igual eu falei para vocês, será que o que você está pedindo é da vontade de Deus? Será que aquilo que você está pedindo, né, para que você quer aquilo? E terceiro e último, que eu quero aqui encerrar com você, o que essa demora? Faça sempre essas 3 perguntas. É da vontade de Deus? Para que eu quero aquilo? Será que eu estou pronto para receber aquilo? Será que realmente eu tenho maturidade para receber aquilo? Será que eu estou apto para ter o que eu estou buscando? Ou para ser abençoado na área que eu quero ser? Bom, muitas vezes demanda cuidado, demanda preparação, maturidade, crescimento na fé, enfim. E terceiro e último, faça essa pergunta também.
O que essa demora quer me ensinar? O que Deus quer me ensinar com a demora? Talvez essa seja a mais importante pergunta que você precisa fazer nesse período. O que será que... Por que será que está demorando tanto? O que eu preciso aprender com essa demora? O Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Então, amados, o que será que a demora e quer me ensinar? Então essa pergunta ela é importantíssima, fundamental, que a gente precisa compreender. Deus, deixa eu explicar uma coisa para você, talvez isso vai causar uma estranheza para você. Deus, gente, ele é demorado mesmo. Deus pode agir assim? Pode, se ele quiser. Como eu disse, ele é soberano. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Deus é demorado mesmo. Deus é demorado mesmo. Deus, amado, ele sabe o que faz. E a demora, como eu já falei, passa pelo teste do tempo. A resposta da sua oração, às vezes, está demorando. Por que ela está demorando? Se você acha que está demorando, quero dizer para você que você ainda não viu nada. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como o dia que passou. Isso, falando de um ser eterno, comparado a nós mortais, 1000 anos para esse ser eterno é como o dia que passou. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui bem simples para você. Tem animais, por exemplo, uma borboleta, por exemplo, ela vive geralmente em torno de 24 horas, entre 24 e 48 horas, alguma coisa assim. Tem animais, tem seres, tem alguns insetos, os próprios animaizinhos domésticos, cachorro, gato, tem uma vida comparada à nossa, curta, para nós, né? Para eles não. Quer dizer, um cachorro aí, dependendo da raça, né, vive 14 anos. Um poodle, por exemplo, o meu sogro tinha um cachorro que ele viveu aí, ele até viveu um pouco mais do que se esperava, né? Mas geralmente é em torno aí de 12, 14 anos no máximo, às vezes até menos ou um pouquinho mais. Dentro da idade daquele animal, ele está já idoso. Seriam uns 80 anos nosso, alguma coisa assim, né? Para nós é pouco tempo, porque nós somos seres muito mais superiores a esses animais. É só para você entender a diferença. Tratando-se de... E olha que a gente somos seres mortais. Somos seres mortais, né? Agora, tratando-se de Deus, que é um ser eterno, mano, 1000 anos é muito para nós? A gente não vive 1000 anos. Nunca. Hoje em dia, se a gente viver 80 anos, é muito. É muito. Tem gente que morre com 50, tem gente que morre com 15, tem uns que morrem com 100. Né? Aqui em Guarani tem uma diferença muito bacana, que aqui o povo aqui é bem centenário. Tem gente aqui beirando 100 anos, já fez 100 anos aí. Né? A longevidade aqui na cidade é muito interessante. Pois bem, amados, se a gente acha que Deus é demorado, você não viu nada. Quando Deus ele quer fazer uma sombra na terra, ele não planta uma árvore inteira. Só uma ilustração para você, né? Deus, quando quer fazer sombra na terra, ele não planta uma árvore inteira. Ele não pega uma árvore já pronta e coloca lá. Sabe o que Deus faz? Ele planta uma semente. Ele planta sementes. E quem mexe com isso, quem mexe com semente, quem mexe com plantação, sabe que demora o negócio crescer. E aquilo vai crescendo com o tempo, aquilo vai brotando, e aquilo vai passando pelo tempo. É sol, é chuva, é frio, é calor, né? A diversidade. E, né? Quando Deus quer fazer algo, amado, ele planta semente. Ou seja, se a gente acha que Deus está demorando, você não viu nada. Deus é demorado mesmo. E essa demora tem propósito, como eu disse. Deus não faz nada por fazer.
Deus ele tem propósitos no que ele faz. Então, amados, quando Deus quer fazer algo, ele não chega e traz algo pronto para nós. Deus não vai trazer nada pronto para você. Deus não vai trazer nada pronto para você. Deus vai semear na sua vida. E cabe a mim e a você cultivar aquilo que foi plantado. Que é uma coisinha chamada fé. Você já ouviu falar disso? A fé é uma semente que é plantada. Não é uma árvore que é colocada em nós. É uma semente. E precisamos regar essa semente diariamente. Sabe por que muitas vezes a nossa fé, a nossa oração ela é demorada? A resposta vir? Não é porque Deus não se importa com você. Quer ver uma coisa interessante, amados, que a gente precisa entender também? Dentro disso, né, sem sair do contexto aqui. Quando você que tem filho, você que tem uma criancinha recém-nascida, se aquela criança chora, qualquer momento que ela chorar, você está em cima dela. Você está ali ao redor dela o tempo todo. Ela está lá no bercinho, naquele soninho tranquilo, sossegado. Quando ela dá aquela resmungadinha, aquela choradinha, você já está em cima dela. Se ela chora, você dá mamar. Se ela chora, você troca a roupa, troca a fralda. Se ela chora, você dá remédio. Se ela chora, você pega no colo. Por quê? Porque aquela criança, ela está numa dependência total, 100% do pai e da mãe. Principalmente da mãe, né? Então aquela criança, qualquer coisinha que aconteça, qualquer chorinho que ela dá, ela está em cima. Só que aquela criança, ela vai crescer. Ela vai crescer. E quando ela chegar a uma certa idade, quando ela já chegar numa fase já da adolescência, já entrando numa fase de jovem, adulto, aquela atenção tão intensa que você dava àquela criança, não é que você vai abandonar, você vai dar atenção para o seu filho, o filho vai ter atenção dos pais, mas não vai ser a mesma coisa que quando ele era neném. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que Deus muitas vezes demora a responder nossas orações, gente? Porque Deus, quando você nasceu de novo, quando você iniciou a fé, já viu que negócio? Quando a gente está no início da fé cristã, as nossas orações são respondidas muito rápido, Deus faz coisas maravilhosas. Há uma atenção especial de Deus em nós. Só que agora você cresceu. Não é que Deus, a atenção de Deus, o cuidar de Deus deixou, minimizou. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai nos tratar como bebês a vida toda. Deus não irá, vou repetir, Deus não irá nos tratar como neném a vida toda. A gente precisa crescer, né? Não tem como ficar bebendo leitinho para sempre. Então, amado, às vezes a nossa oração não é respondida imediatamente, porque Deus quer que você cresça na fé. Porque é tempo de você amadurecer. Então aquela tensão, como é que se diz, né? Aquele cuidadinho que a gente tinha, dali, filhinho daqui, filhinho daqui. Deus, ele quer que você cresça na fé. Então, amado, quando o pau quebrar pro teu lado, quando as coisas ferver pro teu lado, quando a fornalha for acesa 7 vezes para você, você vai ter que aprender a depender de Deus, a realmente manter a sua esperança, firmar-se na fé. Você vai ter que aprender realmente também a se dedicar à oração, à vida da palavra. Do contrário, amados, você pode caminhar para uma outra direção. Deus não vai nos tratar como bebês a vida inteira. Somos filhos, somos filhas de Deus, obviamente. Deus nos ama, isso é fato, isso é uma verdade absoluta, sem qualquer sombra de dúvida, mas Deus não vai nos tratar como bebês a vida inteira. Então, muitas vezes a nossa oração ela demora a ser respondida porque Deus quer que você cresça na fé. Deus vai deixar a gente passar aperto em alguns momentos para a gente poder aprender, amadurecer, crescer, desenvolver. Então é por aí, gente. Então não se estranhe se Deus está demorando. Então pergunte sempre por que dessa demora. O que Deus quer me ensinar com isso? Aí, meu amado, você vai descobrir isso orando. Você tem que orar. Como é que a gente aprende a orar? Orando. É praticando.
Não vai vir um anjo lá do céu, vai falar para você: olha, meu filho, o pai me enviou aqui para falar para você que você tem que orar de joelhos, que você tem que falar essas palavras, que você tem que falar o nome de Jesus no final. Não, isso não vai acontecer. A Bíblia está aí para nos ensinar. Então, meu filho, você vai ter que mergulhar na Bíblia, você vai ter que se alimentar da palavra, você vai ter que realmente orar a palavra, você vai ter que praticar a palavra, você vai ter que caminhar na fé. Leitinho espiritual é para criança, bebezinho. O novo na fé precisa sim de colo, precisa sim de cuidado, precisa daquele discipulado intensivo, precisa sim de todo aquele cuidado. Eu lembro uma vez, já estou encerrando a minha fala aqui, eu lembro uma vez de uma irmã que ela compartilhava, ela ganhou uma pessoa para Jesus e uma outra irmã, e essa irmã não saía de perto dela. Bebê na fé, é assim mesmo, criancinha na fé, tem todo o cuidado ali, né? Só que o tempo passou e aquela irmã, a vida estava ali, sabe, a vida inteira ali coladinha, dependente. E essa irmã já madura e falou: minha irmã, agora é hora de você caminhar sozinha. Está na hora de você caminhar com as próprias pernas. O que eu pude fazer para você, claro que eu vou continuar aqui, vou te ajudar dentro do que for possível, vou continuar orando por você, vou continuar amando você, eu estou aqui. Mas é hora de você caminhar sozinho. Chegou a hora de você crescer na fé. Então, amados, Paulo fala isso, né? Paulo lidou com algumas igrejas como se estivesse lidando com criança. Falou: olha, vocês ainda precisam de leite. Vocês não estão experimentados na palavra. Né? Então, a gente sabe que tem pessoas que têm que ser tratadas assim, com leitinho. Né? Isso é inevitável. Porque a pessoa está tanto tempo dentro da igreja, mas ainda não amadureceu. Isso tem, gente. Isso é coisa que está aí para quem quiser. Bom, eu encerro minha fala então, amado, dando essas 3 lições para você. Por que Deus demora a responder nas suas orações? Então, primeiro, será que o que estou orando é da vontade de Deus? Segundo, por que eu estou pedindo aquilo? Qual é o propósito naquilo? Né? Terceiro, o que eu preciso aprender com essa demora? Claro que a gente poderia ficar falando a manhã toda, né? Porque é muito bom conversar sobre essas coisas. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai plantar sementes. Ele não vai fazer nada pronto. Agora, creia no poder de Deus. A gente precisa crer, a gente precisa confiar, descansar. Espera no Senhor. Não diz lá o Salmo 37? Espera no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa nele. E o mais ele fará. Confia nele. Né? Descansa em Deus. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa buscar maturidade também. E é verdade, gente. A Bíblia nos ensina coisas maravilhosas. A Bíblia fala o seguinte, que a gente não sabe orar como convém. É verdade. Não é porque eu sou pastor que eu sei orar. Eu não sei orar não, gente. Se não for pela ação do Espírito de Deus na minha vida, se o Espírito não interceder por mim, como diz lá em Romanos 8, 26, né? Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar não, como deve orar. Mas o Espírito, por nos conhecer, por conhecer essa fragilidade nossa, ele leva essa oração ao trono da graça, por nossas vidas. Então, amado, a gente tem um grande auxiliador, que é o Espírito Santo, um grande amigo, um grande parceiro, um grande intercessor por nós. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, porque Ele está conosco para nos ajudar a orar de verdade. Então você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo. Senhor, me ajude a orar, Espírito Santo. Que o Senhor me ensine a orar como devo. Que o Senhor me ensine a orar como devo orar de verdade. Sabe, gente? Então são coisas desse tipo. A gente precisa recorrer à palavra. É a Bíblia que vai nos auxiliar. Ore a palavra. Às vezes a gente está orando coisas, mas é aquela oração vaga. Ore a palavra. Então, se você está buscando, o que você está buscando? Tem base bíblica? Qual é a base bíblica que pode ser usada? Então, usa isso em oração. Deus, a tua palavra diz que o teu Espírito intercede por mim. Eu estou aqui, Deus, sofrendo. Eu estou aqui passando por dificuldade. Eu não sei orar como devo, Senhor. Não sei nem como pedir o Senhor. Mas eu te peço, ó Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que o teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então eu te peço, Espírito Santo, que o teu Espírito interceda por mim. Ah, Senhor, meu marido, minha esposa não é crente, está com o coração enrijecido, mas a tua palavra diz que o Senhor irá trocar o coração de pedra por um coração de carne. Então transforme esse coração do meu marido, da minha esposa de pedra,
deu um coração de carne para que ele creia. Não sei quem já assistiu aquele filme Em Defesa de Cristo, quero recomendar você ver Em Defesa de Cristo, um filme maravilhoso, que vai exatamente ter alguns momentos que vai nos ensinar isso. Tem aquele filme também, O Quarto de Guerra, que vai nos ajudar muito, nos inspirar muito a respeito da oração. Então, amado, tá aí muitas coisas boas, a palavra de Deus tá aí, ela não mente, ela não é falsa, a palavra de Deus não erra, ela é verdadeira. A Bíblia diz que considere o homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Então, amado, diante de Deus somos todos mentirosos, somos todos pecadores, mas louvado seja o Senhor. Porque apesar de quem somos e apesar das nossas fragilidades, Deus ama a cada um de nós. Então o salmista pergunta, né? Ele pergunta, por que o Senhor se conserva longe? Por que o Senhor está tão distante na tribulação? Salmo 10, né? Mas ele mesmo, depois ele vai declarando a sua fé no Senhor. Espera em Deus, ó Israel, espera no Senhor. Então a espera passa pelo teste do tempo, passa pelo processo. Então eu quero deixar essa palavra para você, meu amado. Não temas se a tua oração talvez não tá demorando a responder. Mantenha-se confiante. Deus irá, confiante e perseverante na oração, porque Deus irá trazer sobre a sua vida a resposta que você necessita. Não é a resposta que eu preciso, é a resposta que eu necessito. Se Deus disser não para você, é porque você necessita desse não. Não espere sempre o sim. Se Deus disser até o não de Deus, até o espera de Deus, é para contribuir com a nossa fé, com a nossa vida, com o nosso crescimento no Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Deus não vai tratar você como criancinha a vida toda. Ele não quer, ele quer que você cresça. E para crescer, meu amado, crescimento dói, crescimento é desafiador, mas é necessário. Então peça a Deus, Senhor, me ajude a crescer. Eu quero crescer na fé. Eu não quero ficar criança a vida inteira, um bebezinho a vida inteira. Eu quero ser uma pessoa crescida, madura na minha fé cristã, na minha fé no Senhor, na minha esperança. Quero ter experiências novas com o Senhor. Quero conhecer o Senhor mais. Quero me aproximar mais de Ti. Eu quero me aprofundar mais nos Teus segredos, nos Teus mistérios. Eu quero ir mais longe com o Senhor. E eu encerro a minha fala, né, contando que uma vez um rapaz, ele perguntou para Deus assim: Senhor, até onde eu devo caminhar com o Senhor? Até onde? Até onde eu devo ir contigo? Deus então responde ele: até onde você está disposto a ir comigo? Amados, Deus faz essa pergunta para você. Até onde você está disposto a ir com Deus? Se você quer ficar na superfície, você pode. Mas se você quer ir a águas mais profundas, deixa Jesus entrar nesse barco e te levar às águas mais profundas. Lembra de Jesus lá em Lucas 5? Né? Na pesca maravilhosa? Vamos voltar para o mar pescar, pessoal. Eles tinham ficado a noite inteira frustrados, entristecidos. E Jesus falou: vamos a águas mais profundas. Jesus quer nos levar a águas mais profundas, porque nas águas mais profundas Ele vai revelar o seu poder, Ele vai mostrar de fato para você quem Ele é. Então, amado, não temas, não tenha medo, porque o Senhor é com você. E as suas orações, mantenha perseverante na oração. Pede e recebereis, buscai e achareis, e bata e será aberto, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor, uma ótima sexta, um ótimo final de semana para você, na fé no Senhor. Creia que Deus irá responder as suas orações, tá bom? Porque Ele ama você e Ele se importa com você. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Pai, por esta manhã tão abençoada, essa sexta-feira que o Senhor nos dá. Derrama sobre nós a tua graça, o teu cuidado, a tua misericórdia. Que o Senhor Deus nos ensine, nos leve, ó Deus, realmente a uma caminhada madura com o Senhor. Queremos crescer na fé. Ó Deus, queremos ser adultos na fé, sim. Ó Deus, queremos te conhecer mais, porque o Senhor é um Deus que se revela diariamente. E que nesta manhã a tua bênção, a tua graça, o teu cuidado esteja sobre as nossas vidas. Pai, que essas orações que estamos há tanto tempo buscando uma resposta, uma direção, Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, confirmando, falando de maneira especial a cada coração.
Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, entregando a minha vida e a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo momento devocional, tá bom? Um grande abraço. Obrigado por você que está aí com a gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.